foi superior no primeiro tempo, fez um grande jogo no primeiro tempo. O Flamengo muito bem escalado pelo Jaime de Almeida. O Goiás tinha a posse de bola, mas não conseguia ser objetivo, não conseguia ser incisivo, levar perigo ao Flamengo, apesar de ter conseguido um empate ainda no primeiro tempo, depois levou o segundo gol. No segundo tempo, o Goiás teve a bola o tempo inteiro, o Flamengo recuou demais, mas o Goiás não teve competência para chegar ao empate. O primeiro lance de emoção no primeiro tempo foi o gol do Flamengo. Exatamente. Era um jogo muito estudado. O Goiás tinha a posse de bola, não concluía, não levava perigo, e o Flamengo tinha um contra-ataque com o Paulinho, já desenhado, que apareceu muito bem nesse lance, na tabela com o André Santos participando muito bem dessa jogada, e o Paulinho mostrando que a sua fase é excepcional, dá um drible seco no Rodrigo e toca na saída do Renan. Foi um golaço do Paulinho. 1-0, o Goiás entrou em campo falando em não sofrer gol hoje no Serra Dourada. Sentiu o golpe, Led? Sentiu o golpe, demorou a retomar a pressão em cima do Flamengo, teve esse lance do Rony, a bola bateu na rede pelo lado de fora. E o Goiás vai chegar ao empate muito mais pelo erro defensivo do Flamengo, principalmente do Elias na saída de bola. Erra o passe, a bola chega para o Júnior Viçosa, que acha o Vitor sem marcação, e chute cruzado do Vitor, 1-1. A festa do Walter na cabine. Elias raramente falha, mas nessa vez ele deu o contra-ataque ao Goiás. Mas essa alegria ou o alívio, a festa acabou durando pouco. O alívio durou pouco, festa durou pouco. O Flamengo fez o segundo. Durou 3 minutos. Vem a bola parada, a falta aconteceu, a falta do Thiago Mendes. E o Chicão fez o segundo dele contra o Goiás. Chicão fez 2 gols com a camisa do Flamengo, os 2 contra o Goiás, os 2 de falta, os 2 no Serra Dourada. Os 2 desse lado aí. A cobrança foi boa do Chicão, ele bateu muito bem, mas o Renan vai mal na bola, contribui para o segundo gol do Flamengo. A cobrança é boa, mas a falha do Renan aconteceu. Lédio, não tivemos gol no segundo tempo, mas qual foi o panorama da segunda etapa? Mudou muita coisa? Mudou a postura do Flamengo. O Flamengo tinha espaço para contra-ataque, podia ter imposto um pouco mais de velocidade, poderia ter até aumentado o placar, porque o Goiás tinha a posse de bola, mas criava muito pouco. Era um time afobado, um time que errava passe demais, um time previsível. O Flamengo poderia ter arriscado mais os contra-ataques, mas deu campo demais ao Goiás, que não aproveitou. O Jaime acertou na escalação do time, mas errou nas substituições que chamaram ainda mais o Goiás para o seu campo. Você viu a finalização do Paulo? Num bate e rebate, acabou passando perto da trave do Paulo. Um lance muito mais casual, né? Bate e rebate em cima do Sacha. Goiás vem com tudo, vem para cima, começa a levar algum perigo, mas mais pro fim do jogo, mais no abafa. Depois da entrada do Wellington Júnior, um jogador que o Goiás não teve durante todo o jogo. Quando o Wellington Júnior entrou, melhorou a produção do Goiás. Esse é o lance reclamado. Pênalti em Wellington Júnior. O pênalti, um puxão de camisa do Diogo Silva em cima do Wellington Júnior. O William Matheus, que fez o cruzamento, reclamou demais. Eu acho que era até um lance mais do assistente, do Bruno Bosquilha, do que do Seneme. O Seneme estava lá atrás, não estava acompanhando a jogada. Mas o bandeirinha, o assistente, estava na linha da jogada, não observou. Mas o Goiás jogou muito mal. Tudo bem, o pênalti aconteceu, pode reclamar, mas se o Goiás tivesse jogado um pouquinho mais, talvez não precisasse tanto reclamar desse pênalti. O Flamengo foi melhor que o Goiás, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás teve mais possibilidade de criar chances contra o Flamengo. O Flamengo recuou muito, mas o Goiás não aproveitou. Luiz. A reclamação procede, mas o Goiás poderia ter jogado um pouco melhor. Eu não sei se o Barreto criou, mas eu tenho certeza absoluta de que ele popularizou a expressão muito pênalti. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar o lance, eu quero saber. Bom, o Lédio já disse que foi pênalti durante a transmissão. Puxão dentro da área é pênalti. Muito pênalti, Barreto. Pois é, Luiz, foi um pênalti difícil para o juiz observar. Eu não acho que o juiz também está muito bem colocado, não. Você vê que ele está um pouquinho longe, ele até está na diagonal, mas está um pouco longe. Ele está na entrada da grande área. Não é, agora a reclamação... Era um lance para assistente, você não concorda, Marcelo? Concordo. Agora, quando eu digo que um lance é muito pênalti, não significa que outros lances são pouco pênalti. É pênalti. Quando um jogador é derrubado, quando é puxado, como acontece aí, é pênalti. O que a gente passa a ter que avaliar é se o juiz e o assistente e o auxiliar tiveram condições de ver com detalhes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar nesse lance, porque eu quero mostrar com vocês os lances decisivos da partida. Mas vamos começar aí pelos gols. Gol do Paulinho, um jogador que tem crescido muito, né, Led, ultimamente aí pelo Flamengo, não fez um bom começo de campeonato, não jogava bem sob o comando do Mano Menezes, com o Jaime parece ser outro jogador, e o Jaime apostou nesse lado esquerdo aí, que já deu certo em outras ocasiões. Parece uma boa combinação essa do André Santos com o Paulinho, né?
Funcionou muito bem contra o Botafogo e hoje de novo. Por isso ele manteve a escalação. Era uma discussão que poderia entrar com o João Paulo do lado esquerdo, mas ele manteve o time e deu muito certo, principalmente no primeiro tempo. Não só pela jogada do gol, que foi muito bonito, mas pela postura do Flamengo, apostando sempre nesse lado esquerdo e por ali conseguiu fazer o resultado. Rodrigo tomou um drible em Barreto. É o homem da velocidade máxima, o Paulinho, mas dessa vez usou foi mesmo da categoria. No gol do Goiás fica clara a falha do Elias. O Elias perde a bola na saída, é um erro mesmo de desatenção, né? Tem algo a ver com cansaço. Eu vi que vocês debateram também um pouco sobre o desgaste, né? Um jogo decisivo numa quarta-feira. Tem clássico para o Flamengo, por exemplo, no domingo. O Goiás tentando chegar mais perto do G4 no Campeonato Brasileiro. Pode esse jogo, de alguma maneira, afetar aí a participação dos times no Brasileiro? Eu acho que em termos de questão física nesse lance não, acho que foi muito mais falta de atenção, excesso de confiança do Elias tentando sair com a bola. Lembrando que o Serra Dourada é um gramado com as dimensões maiores, inclusive que o próprio Maracanã. Então o desgaste aqui ainda é maior. O jogador tem mais espaço para jogar, mas também tem mais tempo para se desgastar, né? Tem mais campo para se desgastar. Para devolver para o Barreto, só uma pergunta para você. Diga. Flamengo e Goiás, no fim de semana, vão escalar os titulares? O que você acha? Bom, eu acho que não. Eu não escalaria. O peso do jogo de quarta-feira, dessa vez, vale a pena poupar. Mesmo o Flamengo tendo um Fla-Flu pela frente, mas o Flamengo está numa posição ainda não totalmente confortável no Campeonato Brasileiro, mas satisfatória. Eu pouparia e, se eu fosse Goiás, mais ainda. Marcelo Barreto, a definição ficou para 6 de novembro, quarta que vem. E o Flamengo com uma belíssima vantagem. Departamentos médicos trabalhando. O Walter tem que voltar. Você diz que o Goiás precisa dos gols, precisa do Walter. Paulinho saiu reclamando de dor na coxa. Os doutores vão ter que trabalhar. Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, obrigado pela participação de vocês. Mas a gente ainda volta ao Serra Dourada assim que pintar alguma entrevista coletiva. Nós estamos monitorando tudo aqui para você. Teve jogo também em Curitiba, teve jogo em São